Saudações, torcedores do Denver Broncos! Sejam muito bem-vindos a mais um Maior Brasil Talk. Maior Brasil Talk para abordar dessa vez um tema que a gente não aborda com tanta frequência. A gente aborda de maneira óbvia, mais na corneta do que na sabedoria, né? Durante as lives, durante os comentários aí. Mas hoje temos aqui com a gente Guilherme Cohen, né, especialista de arbitragem, árbitro de futebol americano aqui no Brasil, jornalista e também aí, recentemente, comentarista de arbitragem na ESPN, né, uma função que a gente, enquanto fã, sentia falta de alguém ali que manja do riscado mesmo, que é da função, fazendo aí como, né, na televisão americana acontece, aquele comentário, né, real time ali, que chama o cara em Nova York, ele faz a participação. Nós temos aí Guilherme Cohen fazendo os comentários juntamente com a Giane, né? Então, dois comentaristas aí na ESPN. E é um prazer, né? Primeiro de tudo, agradecer o Guilherme pela participação. É um prazer tê-lo aqui conosco para fazer mais um Maior Brasil Talk. Seja bem-vindo, Guilhermão. Fala, André, William, galera que tá ligada aí com a gente. Pô, obrigado pelo convite. Sempre bom falar de futebol americano, bom falar de arbitragem, ainda mais que na hora de transmissão nós temos nossos 15 segundos de aparição na média ali, né? Quase um box da Ferrari, quase, pra gente falar de arbitragem. E, pô, vai ser uma edição muito legal e muito divertida. Obrigado pelo convite. Temos aí comigo também o William, nosso famoso Will do Maior Brasil. Seja bem-vindo, Will. Obrigado pela participação também. Valeu, André, e valeu aí, Guilherme. Muito bom ter você aqui. É muito legal, acompanho seu trabalho. Gosto bastante aí nessas missões no Twitter. Esse dia Obrigado. eu tava vendo futebol americano na Inglaterra, né, lá no Twitter. Pô, tá maluco. É um tipo de. Assim, se a minha família soubesse o tipo de coisa que eu assisto, possivelmente já estaria em algum tipo de reabilitação. As nossas famílias, né? Maravilha. Vamos lá, temos aqui perguntas nossas, né, dos redatores aqui do Maior Brasil. Temos perguntas também dos nossos membros. E já vamos começar com o que, na minha opinião, é o ponto mais difícil, talvez, de comentar arbitragem, né? Porque a gente vem de uma cultura de torcedor aí do Brasil, que o cara tá no estádio xingando o quarto árbitro, xingando bandeirinha, xingando o árbitro. E na NFL, no futebol americano, não é diferente, né? A gente vê as reclamações aí, né, Guilherme, de faltas não marcadas que prejudicam o time A, o time B, né? Então, para começar, né, queria ver do seu ponto de vista, né? Como que você tem visto a arbitragem da NFL de um modo geral nesses últimos anos, né? E aí, especialmente nessa questão de erros e acertos, né? Que muito é contestado aí a cada domingo, a cada jogo. Tem muita contestação e até choradeira nas redes sociais, né? Tá, beleza, vamos lá. Primeiramente, cara, toda vez que eu falo sobre arbitragem, é porque existem dois tipos de conversa que eu costumo ter. A primeira é quando você conversa de árbitro para árbitro. Então você usa muito jargão, você usa muito. Até falo algumas vezes na transmissão sobre filosofia de regra, ponto de ênfase, esse tipo de coisa que assim só se fala em outro assunto, né? No trem para Barra da Tijuca. Então, assim, só se fala em outra coisa. O grande ponto é o seguinte: quando a gente conversa com o torcedor, eu quero trazer o torcedor para uma visão de trabalho da arbitragem, tá? Então, se você fosse chutar, tá? André e William, fosse chutar quantas decisões um árbitro faz por ano, por temporada? Quantas vocês achariam que é o número de decisões? Decisões, não é do tipo assim, foi falta ou não foi. Tem mais coisa do que isso que os árbitros fazem. Qual seria o número de vocês, assim? Cara, na casa dos milhares, né? Com certeza. Dá um chute aí. E convidando quem está em casa a pensar também. Pô, quantas decisões será que são? Pô, por jogo já são muitas, né? Imagina por ano, né? Vou errar, mas 500. 500. André, quantas? Já falei na casa dos milhares, né? Então vamos para, sei lá, num ano, pô, 4.000 decisões, sei lá. São 40 mil decisões. Olha aí. Cheguei São mais 40 perto, hein, mil Will? decisões. Cara, só comparativo, tá? Vamos supor o árbitro principal, o cara que usa o boné branco, beleza? Vamos lá. Primeiro, quando acaba uma jogada, substituição, então isso é uma decisão. Numeração dos jogadores que estão na linha. Ele tá vendo. Eita,
Travou, hein? Eu caí ou tô aqui? Piscou aqui para mim. Voltou. Beleza. Qual parte que eu parei? No número de jogadores da linha. Número de jogadores da linha, substituição, se a substituição vale, não vale. Aí começa a jogada. É holding, não é holding? O bloqueio abaixo da cintura é falta ou não é? Cara, tudo isso conta como decisão, tá? E assim, a liga, a NFL, e assim, eu tive acesso a... Não a tudo, né? Mas eu já vi como é que funciona a página de um árbitro da NFL. Então, por exemplo, nós somos uma equipe. O Walter Anderson, que é o diretor de arbitragem, ia falar assim: Guilherme, você nessa jogada entre Denver Broncos e Los Angeles Chargers, você não chamou um holding aqui. Por quê? Aí você vai lá, coloca: eu não chamei porque eu achei que não teve restrição. Cara, é muita coisa que eles respondem depois do jogo, tá? Muita coisa. Só que assim, vamos ser sinceros, ninguém repara isso. Pô, nós, como torcedores, olhamos a bola na maioria das vezes. Quem analisa um pouquinho mais, vê leitura dos safeties, formação da defesa, o ataque, qual o esquema que é de bloqueios na linha ofensiva, tudo isso, tá? Só que acontece muita coisa para arbitragem durante o jogo. Então, depois dessa minha introdução TED Talks, o grande ponto é que é o seguinte: a arbitragem tem muitas decisões. Só que para o torcedor, só o que é materializado, então assim, interferência de passe sim ou não, touchdown sim ou não, foi interferência de passe, cara, tudo isso é o que para o torcedor importa. Só que isso aí é uma porcentagem muito pequena do que os árbitros acertam e erram. Por isso que na maioria das vezes a gente fala assim, pô, aquele cara fez uma cagada no jogo, tá apitando playoff. Porque, cara, eu falei até isso pro pessoal do Dimensão Esportiva. Se a gente começar a tirar os árbitros da NFL que erram da liga, em 4 semanas eu tô pitando na NFL. Porque não vai ter mais ninguém. Todo mundo vai errar. Entende? Então, é chato. Acontecem erros. Mas enquanto o jogo for jogado por humanos, e enquanto o jogo for gerenciado por seres humanos, vão acontecer erros. Veja, eu não tô falando que a arbitragem, coisas fáceis, a galera não errou, porque teve muita coisa fácil que foi errada, tá? Muita coisa fácil que foi errada. E é aí que esse cara, ele toma uma punição maior. Então, por exemplo, aquela situação do Brad Allen em Cowboys e Lions, aquilo ali é grave. Aquilo ali não conta, por exemplo, como um holding que foi ou não foi. Aquilo ali conta para o cara, por exemplo. Ainda mais, cara, a entrevista que ele deu depois, cara, é uma coisa assim absurda. Porque ele fala assim, o jogo inteiro eles fizeram tal coisa. Amigo, você não apita o jogo inteiro como os caras tendo feito tal coisa. Naquela jogada, o cara fez tal coisa? Sim ou não? E aí você lida dessa forma, entende? Então, eu acho que é por aí. Cara, enquanto os jogos forem apitados por humano, vão ter erros. A arbitragem da NFL precisa melhorar, obviamente, como todas as arbitragens em todas as ligas. Eu não conheço ninguém que fala assim, olha, a arbitragem da minha liga é muito top, hein? Ninguém faz perfeita, isso, né? E nem vai fazer. Então, vocês podem ficar tranquilos que, assim, pelo que eu já conversei com alguns árbitros da NFL, todo ano eles mudam alguns pontos de ênfase. Então, por exemplo, a gente teve uma subida de contatos ilegais de 2021 para 2022. A gente teve uma queda de intention on grounds de 2022 para 2023. Então, a gente passa por aí um pouquinho no que é a arbitragem. Você não vai ver a arbitragem mudando tudo do zero, porque senão ferrou. Fica complicado até para os times. Mas, ano a ano, os detalhes vão acontecendo. Beleza. Agora mais uma polêmica aí, que até rolou uns anos atrás, né? Que foi aquela decisão de poder desafiar o Pass Interference. Que depois eles removeram ela e aumentou a polêmica de novo. E aí, assim, qual a sua opinião sobre esse tema e, em geral, tema de desafiar marcações em campo? Tá. Quando rolou, eu tinha uma mentalidade muito torcedor febril, né? Aquele tipo assim, tem que tirar todos os árbitros, que não sei o quê, tem que acabar com a arbitragem da NFL, não sei o quê. Só, cara, a gente precisa lembrar que as coisas, quando elas vêm pelo livro de regras, elas são estabelecidas em conceitos. Conceitos, tá? Então, a gente sabe que qual o principal conceito do uso do replay? 100% de evidência para reverter uma marcação. Tá? Então, se eu não me engano, não passou de 25% de chamadas revertidas no. Foi baixo. Eu estava olhando agora há pouco, o técnico que mais conseguiu foi Bruce Arians. Ele desafiou 4 e ganhou 2. Então, assim, é muito difícil você
ter tantas reversões assim, tá? Aí o pessoal, mas aí também tem um orgulho da NFL de não querer reverter. Cara, não... Tipo assim, o árbitro, ele usa o replay como um auxílio para manutenção de um jogo justo. Todo mundo quer que o time que tenha vencido o jogo seja realmente o time que venceu o jogo. E aí, passando por isso, eles vieram... Peraí, se eu tenho 19% de... Vamos lá, 25% de chamadas revertidas. Só que de chamadas revertidas, 2 por jogo. Peraí. Se eu tenho 2 chamadas, 2 tentativas de replay por jogo, dessas, 0,5 dessas chamadas são revertidas. O meu jogo aumenta o tempo dele em 8 minutos. Isso fode minha grade de televisão. Eu não vou colocar. Eu não vou manter. A NFL é business, é money. Eles não vão estender o jogo por causa de uma interferência de passe que é alterada a 4 tentativas. Entende? Então, para eles não foi sei lá, não ia usar a palavra honesta, mas não foi válido, né? Não valeu a pena. Não fez muito sentido, né? Não fez sentido. Então, nesse ponto, eu acho que o principal não valeu a pena. Só que eu acho que revisão de replay é justa, é excelente. Você vê que a revisão de replay na NFL, a revisão de vídeo na NFL, ela acontece, se eu não me engano, desde a década de 90. O Campeonato Brasileiro de Futebol começou a colocar em 2019 ou 20, se eu não me engano. Os árbitros estão começando a anunciar as penalidades no futebol em 2024. A NFL é muito à frente do tempo dela em alguns aspectos. Pioneira demais. Daqui a pouco a gente fala de corrente, coisa assim. Mas o grande ponto é a NFL sabe o que faz dentro de uma questão mercadológica e por aí vai. Aonde eu quero chegar com essa questão toda do replay? O replay não é para apitar no lugar da arbitragem. Tanto que tem muitas coisas que não são revisáveis, mas coisas que fazem diferença no jogo de verdade. Tanto que assim, a gente fala, olha, faltas não são revisáveis. Só que faltas são retiráveis pelo replay. Isso acaba que se cria um mito. A falta por si só se tira? Não. Mas, por exemplo, eu posso desafiar que houve um desvio na linha numa interferência de passe. Porque aí, se houve desvio na linha, a penalidade é retirada. Então, são basicamente resultados indiretos. Entende? Então, eu acho que passa um pouco por aí. Não é para o replay trocar o replay pela arbitragem, mas é para ele ser só um auxiliar. E até nesse ponto que você falou, né, Guilherme, como a NFL é justa, né, na revisão, a exemplo que os 2 minutos finais de cada tempo, né, do segundo quarto, do quarto período, as chamadas são revisadas, né, então assim, ali ele tenta deixar o jogo mais fair possível, né, agora, se o jogo estiver disputado, não vai ser agora que a gente vai deixar desandar, né. Sim. Então, é exatamente isso. E até, né, tentando deixar justo, a NFL tem, através da reunião dos owners, né, a sugestão de mudanças de regras, né, possíveis mudanças de regras, reunião, né, a qual está prestes a acontecer, né, nós estamos agora no mês de março, ela acontece aí logo, né, junto da abertura do ano da NFL, e aí a pergunta que eu tenho, né, são 2 na realidade, mas a primeira, quais mudanças, né, você gostaria de ver, né, acontecerem no jogo, e quais sugestões você viu aí nos últimos anos, né, que não foram aprovadas, mas que você, Guilherme, achava que era pertinente ter sido feita a alteração? Cara, eu acho o livro de regras da NFL muito mal escrito, assim, a estrutura dele, tá? Como quase todo livro de regra de alguma coisa. Eu gosto, assim, eu vim do livro da IFAF e da NCAA, que são muito próximos, tá? E ele faz sentido as coisas, ele agrupa as coisas de forma correta. Tanto que no livro de regras da NCAA são 12 regras, e no livro de regras da NFL são 18 regras. Né? Então você vê que aí já tem uma disposição, uma diagramação diferente do livro de regras. Eu acho que, primeiramente, o que tem que ser feito, tá, na NFL é uma revisão do que é falta pessoal e não é falta pessoal, e ter eu acho que uma paridade, eu não sei se paridade vai ser o termo correto, tá? Mas eu acho que uma isonomia, eu gosto desses termos, são ser mais justo as penalidades, tá? Por exemplo, na NFL e na NCAA, a gente tem algumas diferenças, por exemplo. Na NFL, a penalidade de interferência de passe são 10 jardas, tá?
interferência de passe de defesa, ponto da falta. Porra, calma. O cara perde 10 e o outro ganha 99. Calma, não pode ser assim. Por mais que não seja um problema, mas pelo menos 15 jardas para o ataque, porque isso já complica mais o ataque. Segurada. A segurada de defesa na NFL são 5 jardas e primeira automática. A segurada de ataque são 10. Pra gente aqui no Brasil e na NCAA, é tudo 10. Entende? Então, assim, poxa, a gente não pode ficar dando tanta vantagem assim pro ataque. O jogo já é feito pro ataque pontuar. As prioridades já são para o ataque. Entende? Para mim, eu acho que passa muito por aí. E eu acho, você perguntou o que eu gostaria de ter nas regras, né? Cara, para mim, assim, é loucura os caras reunirem numa sala lá em Indianápolis, acho que foi junto com o Combine, né? Essa reunião dos donos e tal. E aí os caras reúnem especialistas em times especiais da liga e conseguem fazer uma regra extremamente cagada, pô. Eles conseguiram piorar a regra do kickoff. Agora, além do... tipo assim, o que você prefere? Dar a chance de retorno ou um touchback na jarda 35? Porque se o cara retornar e for um cara muito rápido, o cara vai para a jarda 50. Porra, eu prefiro botar a bola na jarda 35. Se eu estar para fora de campo, bola na jarda 40. Que é o que aconteceu o ano passado, né? Até o número de touchbacks foi exorbitante, foi muito alto. Cara, eu acho que são 19% de retorno na NFL, enquanto na XFL e USFL, que usavam o mesmo tipo de kickoff, 97%. Agora os caras vão começar a punir o kicker por ter a perna forte demais. Aí o touchback que for direto na endzone jarda 35, o touchback que o jogador deixar a bola entrar na endzone jarda 20. Cara, assim, é uma loucura. Assim, minhas primeiras impressões são muito negativas. Eu preciso ver acontecendo para achar que vai ser melhor. Mas, assim, para você trocar uma coisa que é muito ruim para uma coisa ruim, fica com a coisa muito ruim, pô. Todo mundo já está acostumado. Você precisa trocar o que é muito ruim para algo bom. Esse é o sentido de você mudar uma regra. Ou você melhora o jogo, ou você melhora a segurança dos jogadores, ou você cria uma paridade, uma justiça. É para isso que serve a alteração de regra. De resto, cara, é tipo assim, pô, vamos implantar o hip drop tackle como falta. Pô, isso é de brincadeira, pô. Não, todas as faltas pessoais, elas acontecem porque o cara queria fazer isso. E você vê que os hip drop tackle, eles são acidentais. Acidentais. O cara pega o cara e puxa para baixo, pô. Ninguém quer cair no joelho do outro. Quando você não consegue pensar em cair no joelho de alguém quando você está agarrado com alguém. Não tem sentido fisiológico. É instinto do movimento do cara, né? Ele aprendeu a taclear daquela maneira, né? Quando tá naquela situação. É acidental, cara. É acidental. Não é a mesma coisa de você mergulhar com o topo do capacete, porque ninguém aprende a mergulhar com o topo do capacete no adversário. Não é a mesma coisa você puxar a grade de um cara, o colarinho de um cara. São coisas que ninguém aprende a fazer dessa forma, sacou? Então, assim, vai ser doloroso isso. E até, né, falando do livro de regras, né, até entrando um pouquinho mais nessas regras e nas nuances dela, quais as regras mais estranhas, né, esquisitas ou engraçadas aí que normalmente a massa não conhece, né, ali do livro, né, que você já se deparou com o livro aí? Cara, eu acho que, tipo assim, tem uma regra que ela não vai acontecer nunca, porque a NFL não vai deixar. Tipo assim, que é você tomar um atraso de jogo porque você atrasou pro cara ou coroa. Tipo assim, já tem... Assim, atraso de jogo porque você demorou 1 minuto para ir pro cara ou coroa, sacou? Isso não vai acontecer porque os times vão tomar multa e a NFL não vai deixar isso acontecer. Porque ia ser muito feio, né? Galera, o jogo atrasou porque o Denver Broncos está no vestiário. Sacou? Um negócio meio catimba Argentina, sabe? Então, exato. Eu acho muito engraçado e desconexo da realidade aquele fair catch, free kick, quando o cara pede um fair catch depois de um punch e ele pode literalmente fazer um field goal em formação de kickoff e dane-se. Pediu fair catch, rapaziada, vou chutar lá. E aí, se o cara não converte, é regra de kickoff, pô. Então o cara pode retornar. Fica uma coisa de maluco isso, entende? Tipo, é uma pira total, Porque os caras dos Estados Unidos, eles têm um negócio tipo assim, alguém um dia foi prejudicado por algo em algum jogo e falou assim, eu gostaria de botar isso na regra. E aí, os caras fazem aquele jogo meio político, assim,
porra, se a gente conseguir aqui, ó, 24 votinhos, a gente consegue passar, hein? Vamos fazer... Então, tipo assim, cara, é loucura. Mas, cara, a regra que eu botaria, eu acho que seria uma 4ª para 15 nos 2 minutos finais, o time que pontuou tá perdendo, em vez de um sidekick. Eu acho que eu faria isso. Eu transformaria numa falta pessoal o uso ilegal das mãos, porque para mim é inconcebível você fazer uma força desproporcional na cabeça de uma pessoa fazendo esse contato contínuo e ser 5 jardas. Para mim não faz sentido. Se o conceito da falta pessoal se a definição de falta pessoal é uma falta que coloca o adversário em risco, e você fazendo força na cabeça do cara, de baixo para cima, não é considerado risco, loucura. Isso aí faz total sentido. É um lance muito perigoso, na realidade. Sim. Ainda nesse tema, assim, sobre mudança de regra, né, quando elas acontecem, como que é feita a transferência dessas mudanças para as franquias? A gente viu aí, foi até meio bizarro, assim, no Super Bowl, né, os 49ers não sabiam como é que funcionava a regra no final do jogo, né, como é que eles passam isso para eles? Show. Paulo Antunes também não sabia, né, Guilherme? Ninguém pode culpá-los. Dando febre. Tava difícil. Cara, seguinte, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a NFL ela não deixa ninguém sem saber o que está sendo feito. Tá? Então, ela vai fazer de 2 formas. Primeiro imagina que nós somos o Denver Broncos, tá? Nós temos a nossa franquia e aí tem o nosso representante, Sean Payton, que recebe o e-mail da NFL com alteração. O que vai acontecer? Ele vai receber um e-mailzinho lá do departamento de arbitragem da NFL com um vídeo explicativo das alterações de regra. Por quê? Porque, irmão, ele faz o que ele quiser com esse vídeo. Se ele quiser mandar para frente para os coordenadores e para os assistentes e para os jogadores, ele manda, tá? Responsabilidade dele. Só que a NFL faz quase um double check. Então, quando tem a pré-temporada, os árbitros vão ao training camp, então vocês sempre vão ver. Nos OTAs, são árbitros locais, tá? Não são árbitros da NFL. Então, começa a reparar, por exemplo, que quando tem os OTAs, é pessoal com camisa da NCAA de arbitragem, não é o pessoal com camisa da NFL. Mas quando começa o training camp, as equipes de arbitragem que já estão definidas, porque o ano da NFL começou agora. Só que o ano da arbitragem da NFL começa em maio. Eles têm um camp em Dallas, naquele mini estádio brabo lá do Cowboys. E aí eles fazem Aí tem toda aquela parte de nutrição, alteração de regra, vão para o training camp. Então a equipe vai para o training camp, junto com a equipe que vai para o training camp também vão os árbitros que a NFL está prospectando. Então, por exemplo, vamos imaginar que aqui nós 3 estamos no Mackenzie Develop Program, que é o programa de desenvolvimento da arbitragem da NFL. E aí, beleza, nós vamos fazer sombra, vamos ficar junto com a arbitragem, acompanhando os procedimentos, tirando as dúvidas dos jogadores e dos técnicos, para que eles cheguem na temporada da melhor forma possível. Tem aquele encontrinho, negócio meio palestrinha, sabe? Passando slide para mostrar para a galera também. Porque é importante. Só que, cara, eu juro para você, quem joga futebol americano não sabe jogar futebol americano. Pô. Se eu chegar para você e falar assim, galera, o que é mãos limpas? Fudeu. Mãos limpas? Você tá maluco, pô. Tem um negócio no livro chamado Clean Hands, tem. Então, tipo assim, é um tipo de aplicação. Se eu falar com você sobre PSK, sobre princípio 3 em 1, que a NFL chama de método 3 em 1, cara, são muitas coisas que são apenas do universo da arbitragem, que vocês veem em todo jogo. Por exemplo, sabe quando aparece em primeira para 1? Porra, bizarro, né? Raro acontecer. Mas acontece. Sim. Por quê? Porque usaram o princípio 3 em 1 para você aplicar a penalidade. Então, é o tipo de coisa que os jogadores não sabem pelo nome, sabem mais ou menos como é que aplica, mas se você perguntar, vai falar, não sei, deve ser assim, entendeu? Então rola toda uma preparação com a equipe, rola a palestrinha, né, que nem você falou. Eu imaginava que era mais ou menos isso, né? Os árbitros iam no training camp e aí aquela equipe que está no training camp aproveitava e fazia a transição da nova regra, né? Então eu imaginava que era só isso na realidade, mas não faz todo sentido, né? Tem que ter a preparação dos árbitros, tem a sombra, né, do desenvolvimento. Legal, faz todo sentido agora que você falou, né? Deu o gatilho. E aí, Guilherme, outra pergunta, né, já na sequência aqui, né, NFL no Brasil é inegável, né, o crescimento, a gente vai ter o jogo esse ano, enfim,
NFL em Brasas, 2 vezes já acontecendo, um evento bastante popular, né? Bastante gente lá. Então, a NFL, o crescimento é inegável no Brasil, né? E a transmissão acompanhou, né? Então, a gente abriu a conversa aqui falando, né, que finalmente a gente tem o comentarista de arbitragem, né? Então, assim, como é que você vê essa entrada do comentarista de arbitragem na transmissão, esse crescimento, né? Como é que você enxerga esses acontecimentos, né? Tá. Primeiramente, hoje ser comentarista de arbitragem para mim da NFL na ESPN, antes de tudo, é a realização de um sonho, assim, é meio... como é que a tartaruga subiu na árvore, sacou? Porque, primeiro, eu acho que, antes de tudo, meu sonho de criança era ser comentarista da ESPN, fiz jornalismo por causa da ESPN, e aí chega aquela hora que você meio que desiste, né? Não rolou e tal, e aí apareceu a oportunidade. Pelo que eu sei, tá? Na época a ESPN queria alguma coisa nova para a transmissão. E aí a nossa proposta, meio que tipo assim, a gente chegou a conversar com a ESPN, só que a nossa vontade era criar conteúdo para a ESPN, sabe? Fez o teste a Giane, eu e o Marcos, que é o nosso outro sócio da nossa escola de arbitragem. A gente foi lá na ESPN, tipo assim, ele falou assim, não, vamos fazer um teste de comentarista de arbitragem. Eu falei assim, caralho, tem certeza? Sacou? Tipo, loucura total. E aí rolou, eu fiquei, maluco da cabeça, porque, tipo, comecei a falar assim, cara, isso é muito foda, pô, não é possível. Tipo, às vezes eu tô tomando um café e falo assim, caraca, eu tenho um contrato com a ESPN, maluco. Tipo, se eu abrir meu e-mail agora, tá lá. Sabe? Tipo, pra mim tipo, louco, é louco. Tipo, sabe quando você quer muito uma parada e você chega lá e você normaliza aquilo, do tipo assim, então é assim. Não, toda vez que eu tô lá, eu falo assim, caraca, isso aqui é muito foda. Isso aqui é muito maneiro, entendeu? Pra mim é sempre tudo muito, muito gigante, sabe? Tipo, você vê os caras no corredor e tal, é loucura total. Mas falando sobre a função, eu acho que ajudou muito. No começo foi estranho para o público, foi estranho para quem comentava, foi estranho para quem narrava, porque você tem um terceiro elemento na transmissão. Até você acostumar, demorou. Para mim, eu acho que até a gente pegar o jeito, foram pelo menos mais 8 semanas da temporada de 22 até, porque eu não fazia sempre com a mesma dupla o jogo, nem a Giane. Então, eu fazia uma semana com o Paulo Cunarda, eu estava com o Ari com o Curtis, eu estava com o Belata e com o Renan. Então, assim, cara, ia alterando, até pra galera pegar o ritmo, cada narrador tem o seu jeito, sabe? Cada comentarista deixa de um jeito, né? É isso. E assim, eu sei, por exemplo, quando o Narda vai me chamar, eu sei quando o Ari vai me chamar, hoje eu sei quando o Renan vai me chamar, hoje eu sei quando o Matheus vai me chamar. Então, as coisas funcionam de uma forma mais redonda hoje, né? E depois disso, cara, eu acho que o principal é que o público se acostumou, sabe? E aí eu acho que rola, por exemplo, uma situação de validação também, sabe? Porque se eu fosse um fã de futebol americano, só colocar na tomada aqui o computador que eu não tinha colocado antes. Quando rola... O que acontece? Começa a rolar uma validação, né? E aí, nessa validação, a gente passa a ter o Guilherme falando o que aconteceu naquela jogada antes do comentarista da NBC. Porra, peraí. Então o Guilherme tá falando uma parada que o cara da NBC falou antes dele. Pô, então esse cara sabe alguma coisa. Alguma coisa que esse cara tá falando, ele sabe. Desculpa esse momento... Não tem problema. De problemas técnicos. Resolvido. Mas o que acontece é o seguinte, eu vou te dar um exemplo, tá? Teve Green Bay Packers e Denver Broncos esse ano, correto? E aí teve uma recepção simultânea, que foi... Eu acho que foi o Denver lançando a bola, não foi? Não, foi Green Bay Packers. Foi Green Bay Packers lançando a bola. Foi o Jordan Love e o Pat Surtain disputou a bola com o wide receiver. Isso. Aí o que aconteceu? Eu fui no Twitter e coloquei. Isso deveria ser um touchdown, porque a regra fala que quando tem uma posse simultânea e ela vem durante um passe, essa bola é do time que passou a bola. Da mesma forma que a defesa interceptou a bola, depois tem um fumble, os dois recuperam juntos, a bola da defesa. É quem pertence por último. A única exceção a isso é um kickoff, porque a bola está no ar, vai ter recepção simultânea, vai ser do time de retorno, tá? É a única exceção em relação a isso. Aí eu botei isso no Twitter, aí os caras falaram assim, o Giannis Teratori falou na transmissão que é touchback. Aí eu falei, não é. Aí os caras, mas o Giannis Teratori falou que é touchback. Eu falei, abre o livro aí, pô. Moleque, 2 minutos depois,
Dini Steratore, eu me equivoquei, isso era para ter sido um touchdown, aí eu falei assim, irmão, eu não sou maluco, eu não bati na porta da ESPN com uma panela na cabeça falando me coloca para comentar arbitragem, eu faço isso há 11 anos, obviamente o Dini Steratore tem, Super Bowl, e eu tenho Brasil Bowl, são cada um com seu bowl, mas eu sei o que, eu sei do, como você falou, eu sei do riscado, entende? Então... E eu sei o que eu tô vendo, né, cara? Exato, e cara, pra mim, aí os caras falam assim, mas você é Packers, irmão, pô, eu sou Packers, mas eu não sou maluco, pô. Os caras da torcida do Packers ficam puta comigo porque eu falo que, porque Packers e Tampa Bay, o Packers foi roubado. Sim, o Packers foi roubado porque botou o Kevin King em campo tomando bola do Scott Miller o jogo inteiro. Porra, é por isso que o Packers perdeu, não é porque o Packers foi roubado, entendeu? E aí a galera, irmão, futebol americano no Brasil é igual ao futebol. Os caras querem botar a culpa em alguém. Porra, o Russell Wilson jogou mal 2023 inteiro. Porra, a culpa é do Russell Wilson? Porra, quem foi cortado agora? Porra, então assim, é assim que a vida funciona. É assim que a vida funciona. Não tem mistério. Ah, a culpa é minha, eu vou botar em alguém. E assim, Entendeu? né? Até de encontro com essa parte cultural, né, cara? A gente tem muito isso de querer achar um culpado, né? Em toda situação tem que ter alguém que vai pagar esse preço. E aí, muitas vezes, né, a gente faz o nosso pós-jogo aqui, a gente faz na segunda-feira, né, debatendo o jogo do domingo. E aí, a galera vem, porque foi roubado, não sei o quê, papapá. Beleza, se foi roubado no último lance, que você tava prestes a fazer o touchdown que ia virar a partida e você ia ganhar, é uma coisa. Agora, se o time perdeu, sei lá, por 10 pontos, e você fala que no segundo quarto o teu time teve uma chamada que foi errada, e isso é o fator principal da tua derrota, cara... O Denver não ganhou 90... um jogo do Chiefs? Ganhou. Então, fica feliz, campeão moral aí, ó, ganhei do campeão, que se foda. Não, e assim, você falar que uma chamada lá no segundo quarto influenciou o terceiro, exato. Olha quantas chances você teve de ir lá e ganhar, cara. Sim, é tomada de decisão, são 40 mil no ano, né, cara? Como você abriu exato. O programa Vocês pensam assim, né? Vocês são dois. Agora imagina, um Twitter pegando fogo no domingo à tarde, entendeu? É tipo isso. Só que, só voltando àquilo que você tinha falado, cara, pra mim, a galera acostumou comigo, acostumou com a Gianni. Tipo, a galera tem outro tipo de restrição com a Gianni, mas não é... técnica, a questão né? A galera pega no pé dela, tipo, irmão, se a Gianni, ela desmentisse a NFL inteira, os caras falam assim, mas ela tá errada. Irmão, você é malo, sai. Malo, segura. Malo. Então, assim, pra mim o grande ponto é o seguinte, as pessoas acostumaram com esse terceiro elemento na transmissão. E gostaram, sabe? Né? Cara, o torcedor, existem dois tipos de torcedor, né? Hoje na NFL. Eu acho que talvez até 3, se você colocar num macro, tá? Primeiro, o cara que está em iniciação. Esse cara, quando ele me ouve, às vezes ele entende, às vezes ele não entende, porque ele ainda está pegando o que é um safety, o que é um linebacker, o que é uma interferência de passe, ele ainda está nesse local. Tem o torcedor que ele é muito hardcore, que nem a ESPN ele vê. Ele assiste o Game Pass, ele odeia a transmissão brasileira, ele gosta do cara falando, touchdown, Denver Broncos. E é isso que o cara gosta. Entendeu? É o cara que, odeia tudo. Ele só gosta de coisas dos Estados Unidos. Até aí tudo bem, você tem total direito de ser assim. Só que tem o cara que ele gosta da ESPN, assim como, a maioria das pessoas que cresceram na década passada sempre acompanharam a ESPN, era a ESPN que assistia. Então, assim, cara, quando esse cara tem uma explicação de uma parada que ele não sabia, ele fala, maneiro isso aí, hein? Eu não sabia, entende? Ou ele tem caras que são legais e vem no Twitter com contraponto. Poxa, eu acho que é ou eu acho que não é. Cara, beleza, a gente troca uma ideia, só que a galera, assim, o primeiro ano foi muito hate. Só que, velho, é só árbitro, então tô nem aí. O hate que eu tomo no Twitter, eu tomo ao vivo e, entra por aqui, sai por aqui. Só que esse ano, cara, foi muito mais carinho das pessoas, sacou? Foi tipo, muito carinho mesmo, assim, tipo, pelo menos a cada jogo tinha 1, 2 mensagens, assim, chegando no Instagram ali no request, do tipo, cara, legal, teu trabalho é maneiro,
legal que a ESPN fez isso, sacou? E tem aquela parcela, assim, aquele 1% que é tipo, por favor, extinguam os comentaristas de arbitragem, por favor, manda o comentarista de arbitragem embora, ele é São Francisco 49ers, porra. E eu torcendo pra cacete pro Chiefs ganhar, sacou? Tipo, porra, eliminou o Packers, mas, tipo, eu não vou cometer a loucura de, tipo, cara, eu apito, sabe? Eu já pitei jogo de amigo meu de infância. Eu já pitei jogo de cara que eu fui padrinho de casamento. E ninguém questionou nada, porque, velho, você não vai colocar a tua carreira em risco por paixão, pô. Sabe? O Paulo é Miami, todo mundo sabe que ele é Miami, mas ele não vai ficar passando pano pro Miami porque ele torce pro time, pô. Ninguém rasga dinheiro, ninguém é maluco. Então, eu acho que é por aí, sacou? Às vezes até bate mais no próprio time, né? Às vezes até batem mais. Pô, imagina, né? O Guilherme deve ter, né, 3, 4 tipos de time por semana, né? A galera fala, pô, você é Chiefs, pô, você é São Francisco, pô, você é Packers, pô, toda semana. Pra mim, um dos melhores momentos da temporada passada foi quando o Packers tinha perdido do 49ers. Na semana anterior, o Miami tinha perdido do Chiefs e o Paulo Antunes estava muito puto. E aí, quando o Packers perdeu do 49ers, eu falei assim: ei, Paulo, o que é pior hoje? Ser torcedor do Packers ou ser torcedor do Dolphins? Ele, pô, você tá de brincadeira, né? Aí o Narda cagou de rir, né? Tava passando mal, coitado. Mas foi bom demais, bom demais. E foi uma adição muito boa, assim, né? Ter vocês lá foi bom demais. E agora, assim, na parte de campo, até às vezes a gente tem uma visão muito de futebol, assim, né? E na NFL tem muito mais árbitros, assim. A gente às vezes não sabe qual é a real responsabilidade de cada um, assim, em cada jogada. Você conseguir passar isso pra gente aí? Cara, dá pra fazer um panorama mais assim, curtinho, tá? Então, pensa o seguinte: o árbitro principal e o umpire, que são aqueles que ficam no backfield do time A, do ataque, eles estão basicamente olhando os tackles, tá? E o quarterback, tá? Então, quando o quarterback está sem ameaça ainda, eles ficam olhando a linha, e quando o quarterback tem uma ameaça, eles fazem essa transferência de chave, né, que a gente chama. Vocês vão ouvir falando bastante de chaves, que chaves é o que é a responsabilidade de cada um. Os árbitros de linha, no começo da jogada, eles vão olhar o tight end ou o tackle, dependendo se tiver uma trips do lado dele, ele vai ficar com o cara mais do meio da linha, então tem 3 aqui. Esse aqui vai ficar com o árbitro de linha, esse aqui com o árbitro de fundo, e esse aqui com o árbitro, o back judge, que é aquele árbitro de fundo no meio do campo. Tá? Então os árbitros de linha vão fazer isso. Os árbitros de fundo, eles sempre estão olhando para o wide receiver mais aberto. Sempre. Independente se não tem um wide receiver, né? Então, sei lá, tá um tight end na ponta da linha, então esse cara é o cara do árbitro de fundo. Tá? É sempre um recebedor. Para arbitragem, não tem, no livro de regras da NFL até tem um pouco mais a nomenclatura quarterback, né? Mas para a gente no futebol americano em geral, é sempre o recebedor. Então, assim, você tinha, né, o falecido Noah Fant e você tem um outro jogador na ponta da linha, todos são recebedores. Foda-se. Tá? Então, é por aí. Tá? O árbitro de fundo, back judge, esses caras do fundo são os caras que veem as interferências de passe. Aonde que eu quero chegar com isso? Sabe quando você vê aquele negócio assim? Como que Bill Vinovich está no Super Bowl 3 vezes se ele roubou o New Orleans Saints? Meu amigo, se você for na porra do vídeo da interferência de passe, o Bill Vinovich está olhando o quarterback, logo depois que tipo assim, tem a ação, ele vira e olha. Só que, irmão, o árbitro de linha, o árbitro, o back judge e o árbitro do fundo, eles fazem o que a gente chama de encaixotar uma jogada. Tem 3 caras olhando para o mesmo local. Aquilo era para ter sido chamado uma interferência de passe, sabe? Mas não pelo árbitro principal. É a mesma coisa, você fala assim, o Daronco não deu impedimento. Não, mas tem um bandeira. Não, foda-se, foi o Daronco. O Daronco sempre rouba o Vasco. É tipo isso, entendeu? É esse tipo de conversa que as pessoas acabam tendo. E não é por aí. Cada árbitro tem sua responsabilidade. São 8 no total, né, Guilherme? 7. Na NFL são 7 porque poderia vir a ser 8, mas eles colocaram o umpire no backfield do ataque. Antigamente ele ficava ali flutuando no meio da defesa, só que os caras começaram a usar o umpire de pick play, de botar a rota em cima do cara, e aquilo começou a ficar muito arriscado para os nossos queridos velhinhos.
Funcionava, né? Funcionava. Funcionava. Eu lembro, cara, teve um Broncos e Patriots, foi algum playoff de... Foi tipo assim, acho que final de conferência, alguma coisa assim, ali no começo dos anos 2010. E aí, tipo, velho, o umpire caiu no chão, se machucou. Também, né? O que você vai esperar do New England Patriots, né? Maldade, né? Maldade. Inclusive, até... hoje eu comecei a ver a série do New England Patriots para ter certeza que acabou o Patriots. E até para dobrar em cima dessa pergunta, né? Fugindo um pouco da pauta, né? A gente tem um árbitro de boné branco, né? Ele é o chefe da operação, vamos dizer assim, certo? Como é que funciona essa dinâmica, por exemplo? Poxa, sei lá, o cara era para ter chamado uma falta, mas ele não chamou. Eu tô aqui, pô, eu acho que eu vi que era falta. Não é minha função chamar, chamo, não chamo. Como que é essa dinâmica de sobreposição de chamadas ou a palavra final num replay, né? Porque às vezes a gente vê lá, tem o boné branco e tem mais gente olhando o replay também, né? Então, Sim. como é que é essa dinâmica das responsabilidades e hierarquia, né, na comissão? Funciona um pouco diferente, tá? Do futebol, essa questão do replay. No replay, o árbitro principal ele vai lá, vê junto e eles conversam. A decisão final é do árbitro de campo? Pode ser do árbitro de campo. Só que, cara, a tela do árbitro de campo é muito pequena. Então, assim, deixa pro cara que tá em Nova York fazer essa chamada. Sacou? Deixa pro cara que tá em Nova York fazer essa chamada. Até aí tudo bem. E vamos supor, tá? Vamos usar o aspecto de chaves aqui, tá? Eu tô com a minha mão, ó. Minha mão tá aqui. Eu coloquei ela fora da câmera. Vocês conseguem ver quantos dedos eu tenho aqui? Não. Porque vocês estão olhando para outro lugar. Vocês estão olhando para onde vocês querem estar olhando. E tem uma coisa acontecendo aqui na minha mão. O que é? Se eu tô dando o dedo do meio para vocês, se eu tô dando um joinha para vocês não estão vendo. Entende? Então, por exemplo, é muito difícil você ter um árbitro, por exemplo, do outro lado do campo fazendo uma chamada na chave do outro, tá? Tanto que até, se vocês quiserem dar uma olhada depois no meu estudo de quarta-feira que eu coloco no meu canal do YouTube, rolou uma jogada que eu ajudei o árbitro principal a chamar o intentional grounding, só que a função do árbitro é chegar no árbitro principal falando tudo que ele tem que falar. Ó, intentional grounding, ataque, número 16, bola no ponto da falta, por causa do relógio vai ter a subtração de 10 segundos? Defesa quer subtrair 10 segundos? Não quero. Então você vai falar que não vai ter subtração de 10 segundos porque a defesa não quis. Beleza? Show de bola. Então assim, é ajudar. Mas, por exemplo, se eu cheguei com uma falta de interferência de passe, o André falou, não, a bola desviou, aí eu falo, tenho certeza que não desviou. E aí, o William vai falar assim, galera, eu sou o árbitro principal, a gente vai ficar com a chamada de que desviou. Beleza? Ou até Nova York vir no ouvidinho e dar aquela moral, né? Que às vezes acontece. Mas é por aí, tá? É por aí. Você pode fazer a chamada Eu conversei uma vez com o Tom Fiedler, né? O Tom Fiedler, ele ganhou ano passado o prêmio de Sportsmanship da arbitragem da NCAA, né? Ele é árbitro de replay da Big Ten e ele é diretor de arbitragem de alguma terceira divisão da área de Chicago, tá? E ele falou assim, você só vai pescar um peixe na área de outra pessoa se esse peixe for muito grande. Muito grande. Tá? Então, se não for um peixe gigantesco na área de outra pessoa, você não vai fazer essa chamada. Faz sentido. Bom, vamos partir agora para as perguntas dos nossos membros aqui do Clube de Membros do Maior Brasil. Pergunta aí do nosso membro Tarsis Ferreira. Ele pergunta aqui, né? Existe algum tipo de falta que obriga o jogador a ficar fora do próximo snap? Nas transmissões tive por algumas vezes a impressão que o jogador que cometeu a falta teve que sair de campo. Não, falta que o cara tem que sair um snap, não, geralmente é meio que uma punição que os técnicos fazem, né? Tipo, fez uma falta, fica aqui fora rapidinho para você... Porque senão fica um negócio meio Quay Walker, assim, você começa a fazer faltas em sequência e aí é um negócio meio chato. Mas a única situação em que o jogador ele é obrigado a ficar fora de campo é quando ele sofre uma lesão, tá? Então, se ele sofre uma lesão, ele tem que sair de campo pelo menos uma jogada. E nem se tiver um pedido de timeout, você pode fazer esse cara voltar para dentro. Tá? Mas a única situação é essa, então. Sim, a única situação é essa. Por Mais falta nenhuma. Mais uma pergunta de membro aqui, do Vitor Migliori. Ao mesmo tempo que a arbitragem da NFL foi uma das pioneiras no uso da tecnologia, atualmente ela reluta em limitar revisões de jogadas, que muitas vezes decidem jogos de playoffs e alguns procedimentos arcaicos, como o famoso pirulito. Existe uma razão específica para essa resistência em aprimorar a arbitragem?
E a regra do desafio. Ele falou do desafio de interferência que foi retirado. Beleza. A gente chegou a falar já hoje sobre a interferência de passe e tal, mas é o seguinte, novamente, a gente tem que lembrar que a NFL é uma empresa que visa lucro, né? Só, cara, é o seguinte, você tem uma empresa que é bilionária. Olha o quanto que está entrando de receita na NFL, aumentando o salary cap todo ano, porque a NFL tem lucro. A NFL não tá tendo prejuízo. Até aí tudo bem. Aonde que eu quero chegar com isso? Porra, eu não sei se vocês são empresários, se vocês conhecem empresários. Meu amigo, você acha que o cara que é empresário e tá tendo um lucro foda, tá? Vamos supor que o cara tem um bar. E, pô, o bar dele é muito top, só que a galera fala assim, cara, esse guardanapo aqui é uma bosta. Irmão, ainda está dando lucro pra cacete, apesar do guardanapo. O guardanapo é o pirulito. Porra, tá dando merda? Pô, tá dando merda. Os caras fazem a medição para enfeitar? Fazem a medição para enfeitar. Que se eles usassem as linhas, as referências das hash marks, cara, ia ser muito mais fácil. A gente faz isso no Brasil, a gente não mede aqui no Brasil. Existe a recomendação de medir, mas a gente não mede porque se a gente usar as linhas, deu certo. Deu certo, sacou? Então, assim, não tem necessidade disso. E aí, o cara faz esse enfeite todo sem necessidade. E, pô, que bom que agora a NFL tá cogitando colocar essas linhas igual a FIFA faz, sabe? Porra, de linha de gol, coisa assim. Cara, não vai ter mais problema. A NFL, ela tem que também ter um pouquinho de discernimento, que ela além de tudo, além de ser uma liga, além de visar lucro, ela também é a imagem do esporte, tá? Por exemplo, quando a gente fala de futebol, você não fala assim, qual é a liga que é a imagem do futebol? Pô, para a Inglaterra pode ser a Premier League, o Brasil, Brasileirão, sabe? Pô, tudo bem, são outros 500. Mas a NFL, ela é a imagem do esporte lá fora. E se ela quisesse ser muito mais foda, ela faria muito mais coisas. Só que ela não vai fazer tudo de uma vez, entendeu? O pirulito, ter essa questão eletrônica, ainda vai continuar havendo pirulito no campo, com certeza, porque, além de tudo, ele é uma referência geográfica para os jogadores, se você está alcançando a linha ou não, velho, mas aí beleza, você coloca na base do pirulito ali um laser, alguma coisa assim, sei lá que os caras vão fazer, os caras vão inventar. Resolve. Se poupa de problema, se preserva, sabe? Sabe quando o cara tá muito bêbado na night, aí você fala assim, irmão, senta ali um cadinho. É tipo isso, sacou? A NFL, ela é muito exposta. Então senta lá um cadinho, faz o negocinho direito, não se expõe. Bom, a pergunta do Esdras aqui, né, Esdras Teixeira, ele pergunta, né, os árbitros ainda têm que ter um segundo ou primeiro trabalho, né, para se manter, né, no nível de NFL, né? Caso a resposta seja sim, porque a NFL não se organiza para profissionalizar a arbitragem. Sairia tão caro assim? Sairia. Já é caro, tá? Eu acho que o cara que menos recebe hoje recebe $150 mil, tá? Coloca aí todas as equipes, elas têm... toda equipe tem 9 pessoas, né? Porque são 7 árbitros, um árbitro de replay e um replay assistente, tá? Então são sempre 9 pessoas. Bota aí 9 pessoas vezes 17 equipes, 7 vezes 9, 56, 140 e poucas pessoas, né? Bota aí 140 e poucas pessoas ganhando, no mínimo, $150 mil por ano. Sacou? E assim, cara, eu vou ser muito sincero com você. A NFL não tem o que fazer com esses caras o ano inteiro. Sabe por quê? Para esses... os caras, já conversei com eles falaram assim, nós, no final do ano, a gente chega perto do burnout. Porque tem cara que chega a ter burnout. Porque é o seguinte, você tá trabalhando, só que o cara apitou domingo, tá? Aí os caras, vamos botar o jogo de 2 da tarde, que é o mais fácil. Para eles é meio-dia, né? Então, beleza. O cara sai do hotel 9 da manhã, vai pro estádio, apita, pega o voo à noite para casa dele. Segunda-feira, o que ele faz? Descansa? Não. Ele assiste o jogo de ontem. Na terça-feira, ele responde o questionário da NFL, tira a folga dele. Quarta-feira, ele tem a preparação do jogo que ele vai fazer na semana seguinte. Na quinta-feira, se isso não for o Thursday Night, né? Senão, isso que eu ia falar. Chega na quinta-feira, continua a preparação, reunião com a equipe. Sexta-feira, reunião com a equipe mais viagem.
você viaja e vai para o hotel. No hotel, reunião com a equipe, domingo. Isso durante 16 semanas, onde você folga uma. O Land Clark, que é um dos árbitros da NFL, ele fez um Thursday Night, um Monday Night e outro Thursday Night. Se esse cara estudou para os jogos que ele apitou, irmão, ele não dormiu. Não dormiu. É. Ou ele estava de férias do trabalho, alguma coisa assim, que ele não dormiu, pô. Com certeza não dormiu. Porque não tem como, cara. É muita coisa que você tem que estudar. E aí não é só você estudar a regra, é estudar as tendências daquele time. É muita coisa, cara. É muita coisa. Os árbitros têm um segundo emprego, eles conseguem ter uma. Muitos têm uma maleabilidade, muitos são aposentados, então eles são só árbitros. Então, por exemplo, a gente tem alguns caras hoje que são ex-jogadores da NFL optando. Eles até, sei lá, são técnico de flag football do filho, alguma coisa assim, sabe? Para não ficar só como arbitragem, mas dá para o cara só viver de arbitragem, assim, pô, $200 mil dos Estados Unidos, você vai ter uma vida de bilionário? Não vai, mas você consegue ter uma vida ok. Por isso que meu sonho é virar árbitro da NFL, né? Que aí eu fico 6 meses lá, 6 meses aqui, metade do ano eu sou rico, metade do outro eu sou classe média. Ô, Guilherme, eu até adicionar uma outra pergunta aqui, né? A gente falou um pouquinho sobre isso, né, durante o vídeo de hoje. Qual é o caminho de um árbitro até ele chegar na NFL? Né? Pensando no americano, óbvio, né? No caminho mais tradicional, mas é literalmente apitar college, depois apitar na NFL? Como que é essa parte do desenvolvimento do árbitro, né? Cara, primeiro é exatamente o mesmo caminho de um jogador de futebol americano. Então você começa no PWI, você vai para o middle school, high school, do high school os jogadores vão para alguma universidade. O árbitro no futebol americano, ele pode ter sorte ou ele pode ter azar, porque ele pode começar numa D3, e aí o maluco estourou, no outro ano ele já está na D2, ele estourou, no outro ano ele já está na D1, raramente o cara sai da D3 para D1, alguns ainda fazem junior college, então o cara apita high school na sexta, junior college no sábado, 2 regras diferentes, porque tem cara que não tem esse objetivo de chegar lá no topo, sabe? Então, pô, o cara apitou D3, foi para D2, foi para D1, velho. O cara tá feliz apitando East Carolina e Western Kentucky, ele tá feliz com isso. É isso que ele quer. Só que tem cara que quer chegar na NFL, só que você para chegar na NFL, você tem que ter feito, eu acho que pelo menos 3 ou 4 anos de primeira divisão. E aí você, nesse meio tempo, você entra no programa de desenvolvimento da NFL. Se te convidarem, você não pode se inscrever, se te convidarem. E aí, depois disso, velho, aí é pau cantando. Aí você vive uma vida de árbitro da NCAA, estudando também regra da NFL. Se você tiver no programa de desenvolvimento, você ainda apita agora a UFL, né? Que vai ter. Porque é uma parada meio vinculada e tal, é bem bacana. E, velho, aí você tenta chegar. O caminho mínimo para o cara chegar na NFL são pelo menos 15 anos. Pelo menos 15 anos. Entendi. Tá? Para, assim, de forma saudável, assim, sem fazer nada que... loucura. Se o cara não for o Messi da arbitragem, o cara vai chegar em 15 anos. Tipo, o mais curto que eu já vi um cara chegar no topo do college foi o Chris Coit. Ele fez o caminho todo em 10 anos, até a final do college. 10 anos é muito pouco. Ele não vai entrar no NFL, porque ele já tá com... Ele começou a apitar tarde, ele começou a apitar com 43, e aí com 53 ele tava na final do college. Top, né? Um cara muito bom. Mas 15 anos é um tempinho legal. Aí tu pensa assim, pô, peraí, tu tá me falando então que o cara demora 15 anos para entrar na NFL e fica 20 anos na liga, e aí quando ele se aposenta ele tem 35 anos de arbitragem. Esse cara sabe muito de bola. E até você tocou um ponto de idade, né? Aqui no Brasil a gente tem a regrinha da CBF, né? De idade máxima para o cara apitar. 46, né? 45, 6, Na NFL rola alguma coisa dessa de idade? Tipo, até certa idade, ou é performance total mesmo? Velho, você viu o Tom Hill que apitou o último Super Bowl? Ele é muito velho. Muito velho. Pô, eu vou até pesquisar quantos anos tem o Tom Hill, porque ele é muito, 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 muito velho. Porque, cara, o bracinho dele nem levanta direito pra mostrar a marcação. Tem aqui um tal de... Vamos ver se aparece a idade dele. Cara, ele tinha 72. Era alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui se aparece. Age. Cara, ele tem 71. Cara,
71 anos, velho, é muita idade para um cara. Então, assim, ele aposentou agora e tal. Pô, vai curtir a família, né? 71 anos, apitando a 35. Pescar na Flórida. Pô, pelo amor de Deus. Pô, vai lá, fica. Pô, vai tomar um moca com o Paulo Antunes ali em Sarasota, um negócio assim. Pô, faz alguma coisa de bom pra tua vida, sacou? O cara deve estar exausto também. Os caras são muito viciados, né, meu? Tá louco. Uhum. Bom, era isso. Will, queria agradecer pela sua participação. Fizemos aí mais um maravilhoso Maior Brasil Talk. Trouxemos esse tópico tão importante e tá na boca do povo. Espero que tenha sido também um momento de educação, né? Educacional, como o Guilherme faz todo jogo ali, trazendo essa informação, né? Então, queria te agradecer a participação, Will. Obrigado. Valeu, André, eu agradeço. Mais uma vez, eu já agradecer ao Guilherme aqui por participar. Pô, é um cara que eu admiro, sigo. Então, inclusive, quem não seguir, pô, recomendo demais. É um baita conteúdo aí. Valeu demais. Muito bom estar aqui. Guilhermão, muito obrigado também a participação, muito legal. Como o William disse, pessoal, sigam aí as redes sociais do Guilherme, canal no YouTube. E aí, Guilhermão, deixa o jabá também, né? Quem quiser aprender mais sobre arbitragem, você falou que tem o canal no YouTube. E eu ouvi dizer que tem mais coisas, né? Cara, tem muita coisa. Meu Deus. Às vezes eu... Cara, tipo assim, pra você ver minha semana. Segunda-feira eu gravei com o pessoal de Dimensão Desportiva. Ontem dei aula do curso. Ontem não, segunda-feira com o pessoal de Dimensão Desportiva. Terça-feira eu dei aula do curso. Quarta-feira eu tive reunião com os árbitros de linha, que a gente começou a fazer um grupo antes do nosso estudo de quarta. Depois do estudo de quarta. Hoje estou aqui com vocês, só que geralmente a cada 15 dias tem o nosso EAFA+, que é o nosso clube lá de assinatura, para ter mais estudo de regra. Sexta-feira, amigo, aí amanhã eu vou descansar, porque amanhã eu vou assistir Futsal do Paraná. Aí, coisa de viciado em esporte, né, cara? Vai em qualquer coisa. Exato. Aí, pô, pode me seguir no Instagram, no Twitter, Gui_Coin. E também tem o Instagram da EAFA, cara. Eu coloco uns rios bem bacanas lá de regra, @eafa.arbitragem no Instagram. Pô, eu tento criar muito conteúdo lá, porque eu sei que a galera necessita desse conteúdo, mas as paradas que a galera engaja é só polêmica, só tem maluco. Polêmica e merda de arbitragem. São duas coisas que os caras engajam. Árbitro falando errado, árbitro zoando os outros. É o que os caras engajam. Mas a gente publica muito tipo de conteúdo lá. E para quem quiser ser árbitro no Brasil, Guilhermão, tem algum caminho também? Alguma dica? Tem. A gente já abriu o curso, né? Que começou agora no dia 20 de fevereiro. Já vamos entrar no meio do curso agora, na quarta aula. Mas, cara, segue a EAFA no Instagram. A gente tem curso de flag, curso de futebol americano. Você fica por dentro das inscrições. Tem o nosso estudo de quarta-feira no YouTube. Procura lá Guilherme Coin, estudo de regra no YouTube, que você vai achar. A gente está aí rumo aos 1.000 seguidores, faltam 400. Mas rumo aos 1.000. Se fosse do 1 também, era rumo aos 1.000. E a gente sempre está publicando as coisas de lá, cara. A gente fala de regra de um jeito diferente, tá? Para as coisas serem mais acessíveis para o pessoal, sacou? Então, sigam lá, vocês vão gostar. A gente se zoa muito lá, a gente fala muita bobagem, vai ser bem divertido. É isso aí, então espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Maior Brasil Talk. Trouxemos aqui Guilherme Cohen para falar de arbitragem. E é isso. Em breve voltaremos com mais Maior Brasil Talk. Temos um conteúdo bastante legal para vocês. E vale sempre lembrar vocês aí do nosso clube de membros aqui no YouTube. Então você que era nosso apoiador, você pode migrar aí para o nosso clube de membros. Então totalmente agora operado dentro do YouTube, no nosso canal lá, tem o botãozinho Seja Membro ao lado do botão onde você já está inscrito em nosso canal. E você que está ouvindo essa novidade pela primeira vez, vá lá também, seja membro, conheça nossos 3 níveis aí de membros do nosso canal, nível Demetrius Thomas, nível Peyton Manning e nível John Elway. Vem fazer parte desse clube de membros do Maior Brasil, conversar com a gente aí no WhatsApp diariamente. Então é isso, em breve voltaremos com mais. Grande abraço, Gol Broncos e valeu!